Olá, crianças. Como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Agora comigo, professora Iria Tássila, vídeo aula de língua portuguesa, nono ano, conceito de conto de enigma, e também nós iremos corrigir a atividade passada, ok? O que seria o conto de enigma? O nome já diz muita coisa. Antes da gente começar a esclarecer um pouco sobre esse assunto, o nome enigma já é algo, misterioso, algo que não se consegue descobrir, muito facilmente, Então, o que seria esse conto? Nós iremos fazer a retomada, Vocês já estudaram o que é conto de enigma, Vocês estão fazendo atividades sobre o assunto, mas a gente vai fazer uma retomada para que não fique nenhuma dúvida sobre o assunto, O conto de enigma é caracterizado por apresentar uma situação de mistério em torno dos personagens envolvidos. Os fatos narrados são permeados de informações que podem ser pistas para a resolução do enigma. Como na maioria dos contos, os personagens são apresentados sem grande aprofundamento psicológico, porém, suas descrições podem contribuir para o tom misterioso da trama. Essa combinação busca envolver o leitor a fim de aumentar sua curiosidade para a solução do mistério em torno do fato principal. Então, gente, o conto de enigma é um conto que o objetivo dele é, sim, de instigar o leitor a ler cada vez mais até poder encontrar a resolução do mistério, Então, o principal objetivo dele, é esse, é fazer com que o leitor possa estar cada vez mais curioso para descobrir, a resolução desse mistério, a resolução do enigma, certo? Então, para que isso aconteça, o que é que esse conto ele precisa ter? Ele precisa ter muito mistério, ele precisa ter personagens enigmáticos, personagens misteriosos, que fazem com que eles sejam todos suspeitos, certo? Então, ele precisa de um ambiente que faça com que o leitor sinta que há um mistério naquele lugar. Então, o conto de enigma, ele leva o leitor a querer buscar a resolução do enigma, a resolução do mistério, certo? Então, o objetivo dele é esse, é levar o leitor a imaginar, a tentar entender quem são os suspeitos, Quem é o principal suspeito, quem é o verdadeiro vilão, da história. Enfim, é um conto que quem gosta é bastante interessante, Porque ele aguça a nossa inteligência, ele aguça a nossa curiosidade, e nós sabemos muito bem que para que o nosso conhecimento ele venha a aumentar cada vez mais, a inteligência e a curiosidade é bastante essencial para que isso aconteça, Então, se vocês gostam de contos dessa magnitude, dessa grandiosidade, é muito bom, é muito interessante vocês estarem assistindo séries, filmes de suspense, porque os filmes que mais se assemelham aos contos de enigma são os filmes de suspense, Que traz todo aquele mistério, aquela aura misteriosa. Então, quem gosta é bastante interessante estar se aprofundando, estar buscando ler esse tipo de conto. O que costumam figurar nos contos de enigma, Os contos de enigma costumam figurar quem? Quais são os personagens desse tipo de conto? Temos, os detetives, que são aqueles que vão investigar e descobrir o mistério, dentro do conto. Vítimas, suspeitos, criminosos. Além disso, esse gênero apresenta um enredo lógico, visto que diversos fatos e ações ocorridos anteriormente
colaboram para o acontecimento do crime. O que isso quer dizer, crianças? Quer dizer que todos os acontecimentos, né, que venham a aparecer nos contos, eles são de suma importância para a resolução do conto, para a resolução do problema, para a resolução do enigma. Muitas das vezes passa despercebido aos nossos olhos, mas todo movimento que acontece dentro da trama, dentro do conto, são ações que vão facilitar a resolução do crime. Assim, apresenta-se diversas pistas ao longo do texto que têm a função de despertar o interesse do leitor e aguçar a sua imaginação. Então, a todo momento vem acontecendo fatos, né? Acontecem fatos dentro do conto que vai facilitar a resolução do enigma. E a função dele é, sim, despertar o interesse do leitor para que ele leia cada vez mais e ele venha a estar se perguntando quem é, né, o criminoso. Será que o criminoso é aquela pessoa que mal aparece no conto? Será que o criminoso é aquela pessoa que está aparecendo muito no conto? Certo? Então as pessoas elas vão, com o passar do tempo e com a junção das provas, né, com a junção dos acontecimentos, as pessoas vão, né, se perguntando que pessoa que é o verdadeiro criminoso, né? Vamos agora para a correção da atividade que ficou, né, sobre esse assunto. Correção da atividade do livro, módulo 2, páginas 32 a 34, certo? Essa interpretação oral aí que aparece no livro de vocês, todas as respostas são pessoais. Eu vou ler aqui para vocês as perguntas para que vocês possam, né, identificá-las. Após a leitura do texto, para você, a solução do crime foi realmente simples como Sherlock Holmes apontou? Então, essa resposta é uma resposta pessoal. Sherlock Holmes é um detetive bastante famoso de séries, de filmes, que também resolveu esse enigma do texto que vocês leram para poder vocês resolverem, né, essa atividade da página 32 a 34, a caixa de papelão. Que justificativa você acha que Jim Browner deu a Mr. Lestrade quando foi levado preso, né? O que será que um criminoso fala para um detetive quando ele é descoberto, né? Aí vocês podem estar, né, levantando uma hipótese do que ele pode ter falado para esse detetive. Terceira questão: o que você achou dessa história? Comente sobre a construção da trama, seu desfecho e o que ela provocou em você. Toda trama enigmática, ela provoca algo na pessoa, né? Se ela provocou risos, se ela provocou curiosidade, se ela provocou frustração, vocês vão colocar, né, no caderno de vocês. E se vocês, né, e também tem outra pergunta. Se você, né, daria outro desfecho para esse texto, né, para esse conto. Aí, mais embaixo, na interpretação escrita, na primeira questão diz o seguinte: por ser um conto de enigma, o texto apresenta alguns personagens característicos desse gênero. Com o final da leitura do texto, conseguimos identificar todos eles. Preencha a tabela a seguir, indicando, aliás, quem são os personagens envolvidos na história. Então, nós temos aí, né, uma tabela parecida aí com a do livro de vocês. Vocês podem estar acompanhando pelo livro também. Aí, na primeira coluna diz detetives, na segunda suspeitos, na terceira vítimas, e na quarta criminoso. Quem são os detetives dessa trama? A gente consegue identificar, né, rapidamente, que são os detetives Sherlock Holmes e Mr. Lestrade, certo? Quem são os suspeitos da trama? São os estudantes de medicina e Jim Browner. Quem são as vítimas? A Miss Mary e o marinheiro, suposto amante dela, ok? E quem é o criminoso? Jim Browner, ok? Essa é a resposta da primeira questão. Na segunda questão diz o seguinte: após solucionar o crime,
Sherlock disse que não gostaria de ter seu nome associado ao caso. Letra A. Por que ele fez esse pedido? Porque ele considerou o caso simples demais, né? Ele é um detetive bastante famoso e pela sua grande inteligência e astúcia, ele achou, né, que o crime foi bastante fácil de se desvendar. A letra B diz o quê? O que isso revela a respeito de Holmes, que eu acabei de falar para vocês, né? Mas na letra B a resposta está um pouco mais abrangente. Isso revela que ele é bastante esperto e inteligente. No entanto, também é presunçoso, arrogante e altivo, né? Por ele ter essa facilidade, né, de desvendar os mistérios pela sua profissão, né? Mas com o passar do tempo e com as resoluções dos casos, que nós sabemos muito bem que ele é bastante, né, famoso, né, nas séries, nos filmes, então ele foi se tornando o quê? Ele foi se tornando presunçoso por achar que só ele consegue, né, resolver os mistérios, enfim. A terceira questão diz o seguinte: o que fez o detetive supor que Jim Browner estivesse envolvido no caso? A história da família de Miss Susan e as associações feitas pelo detetive sobre indícios relacionados ao homem do mar, como o local da postagem e o tipo de nó do pacote. Então, observem que pequenos acontecimentos, pequenos rastros fizeram com que o Jim Browner pudesse estar envolvido no caso. E quem venha descobrir tal coisa é o detetive. Então, um fio de cabelo que cair, crianças, ele vai guardar, ele vai investigar para saber se o fio de cabelo que está ali faz parte da cena do crime, enfim. Na quarta questão diz o seguinte, já na página 33. No conto lido, o enigma é o desdobramento de uma situação anterior. De acordo com o relato de Sherlock Holmes, conseguimos compreender como o crime teve início. Letra A. Qual foi o crime cometido? Quem o cometeu? Letra A diz: 2 assassinatos foram cometidos por Jim Browner, certo? Na letra B diz o seguinte: o que pode ter motivado o crime? Provavelmente ciúmes, visto que talvez Mary, esposa de Jim, tinha se relacionado com algum outro homem do mar, certo? Então, o Jim Browner assassinou a sua esposa, provavelmente por ciúmes, por achar que ela se envolveu, né, com algum outro homem também do mar. Letra C. De que forma Miss Sarah pode ter se envolvido na situação toda? Miss Sarah, né, que é a irmã da Miss Susan, ela pode ter se envolvido como? A partir do relato de Miss Susan, Sherlock supôs que Miss Sarah ajudou a irmã no envolvimento amoroso com outro homem. Então, ela relatou, né, ao detetive. Ela foi chamada para depor e o detetive perguntou a ela. Então, pelas suas palavras, pelo seu relato, ele percebeu que ela pôde sim ter ajudado a irmã dela a se envolver com esse outro homem, né, a ter esse caso amoroso. A letra D diz o seguinte: como o detetive teve certeza de que Miss Sarah tomou conhecimento sobre o caso? Ao visitá-la, o investigador constatou que ela começou a adoecer exatamente quando o caso foi divulgado. Assim, ele percebeu que Miss Sarah tomou conhecimento dos fatos e, muito nervosa, acabou ficando doente. Então, ele, juntando os acontecimentos, é como se fosse um quebra-cabeça. As reações das pessoas, como as pessoas falam, o que as pessoas falam, faz com que o detetive venha a imaginar, não, porque ele utiliza de hipóteses, né, crianças? Então, o que acontece? Ele vai encaixando pecinha por pecinha e assim ele vai identificando quem são as pessoas que poderiam estar, né, nesse caso. E a irmã dela, por ter se
ficado doente, ao receber ter o conhecimento desses fatos, fez com que o Sherlock pudesse entender que ela estava tendo conhecimento deles, ok? Na quinta questão diz o seguinte: para solucionar o crime, Sherlock juntou diversas pistas apresentadas desde o início do texto. Cite 3 pistas importantes para a resolução do caso. Dentro do texto tem inúmeras pistas, mas eu coloquei aqui para vocês algumas. Se vocês tiverem encontrado outras, vocês podem deixar também, ok? O barbante parecido com o usado para reparar velas de navios. Observem que essas pistas em relação ao mar, ele capturou bastante pistas em relação a isso, né? Porque foram pistas que foram aparecendo ao longo do tempo e ele não descartou nada. O nó do tipo usado para por marinheiros, a história contada por Miss Susan sobre sua relação com as irmãs, a orelha masculina furada. Sexta questão. A caixa de papelão fora endereçada a Miss S. Kuskish. Letra A. Quem era exatamente o destinatário da caixa? Miss Sarah Kuskish, que é a irmã, né, da vítima. Letra B. Porque a caixa foi recebida por Miss Susan Kuskish e não por Miss Sarah. Observem, crianças, que tanto o S de Sarah é o mesmo S de Susan. Então, e elas também moravam na mesma casa. Então a resposta é a seguinte: porque as irmãs Sarah e Susan moravam juntas até pouco tempo antes do crime, além de ambas terem, que nem eu falei para vocês, o prenome com a mesma letra inicial. Letra C. Porque o criminoso enviou a caixa de papelão com as 2 orelhas dentro. Gente, vamos imaginar essa situação, né? Receber uma caixa com 2 orelhas dentro. Por que ele fez isso? Para mostrar a Sarah Kuskish a crueldade que foi capaz de cometer devido ao envolvimento da esposa, irmã de Sarah Kuskish, com outro homem, supostamente motivado por sua intromissão na vida do casal. Que o que ele imaginou que foi a irmã da mulher dele, que fez com que ela se envolvesse com outro homem. Então ele mandou essa caixa com as 2 orelhas da vítima para mostrar que ele era capaz de fazer muito mais, né? Sétima questão, já na página 34. No conto, é possível notar que Sherlock Holmes se relaciona de formas diferentes com Watson e Mr. Lestrade. Explique as diferentes relações entre Sherlock e Watson e entre Sherlock e Mr. Lestrade. Na letra A diz o seguinte: a gente observa que até em outros seriados, filmes, o Mr. Watson aparece bastante, né? Tanto que o Sherlock Holmes sempre fala elementar, meu caro Watson. Então o Watson ele é, né, mais próximo de Sherlock Holmes do que o próprio Mr. Lestrade. Mais próximo como? O Watson sempre acompanha Sherlock em suas investigações, sendo, portanto, seu fiel amigo. Mr. Lestrade procura Sherlock quando precisa de suas habilidades, mantendo uma relação mais o quê? Profissional. Então, o Watson, ele é um amigo fiel. Já o Mr. Lestrade, ele é uma pessoa que vê o Sherlock mais como profissional. Ele não tem uma proximidade de amizade com ele, apenas profissional. Letra B. Que sentimentos o Watson e Mr. Lestrade nutrem por Sherlock? Ambos o admiram por sua inteligência e perspicácia, apesar de Mr. Lestrade não admitir isso abertamente. A gente percebe que o Watson ele demonstra, né, a admiração que ele tem por Sherlock, por sua inteligência e por sua perspicácia, só que o Mr. Lestrade não faz isso. Então, essa é a diferença, né, entre eles. Ambos admiram ele pela sua inteligência, mas apenas o Watson demonstra. Na 8ª questão, diz assim: releia um trecho do conto. Em conformidade com o plano de nós havíamos feito para pôr à prova nossas teorias. Esse nós é ótimo, não é Watson.
Dirigi-me ao Albert Dock ontem às 6 horas e subi a bordo do SS Mayday, pertencente a Liverpool, Dublin and London Steam Packet Company. Letra A. Por qual motivo os colchetes foram utilizados nesse trecho? Esse colchete aí foi utilizado para quê? Na letra A tem 3 opções. E a resposta correta é a que está no meio. Para inserir uma observação que não estava na carta. Então, os colchetes, eles geralmente são utilizados para colocar uma fala, né, do que não tem na carta. Você coloca algo que não aparece na carta, certo? Ou na carta, ou na redação, ou em qualquer outro lugar, ok? A letra B diz assim: que outro recurso poderia ter sido utilizado para cumprir a mesma função? Parênteses, vírgulas ou travessão. Então, todos esses sinais de pontuação, eles podem exercer a mesma função dos colchetes, ok? E a letra C diz o seguinte: o que Sherlock quis dizer com esse trecho? Ele quis, ironicamente, comentar que Mr. Lestrade estava equivocado ao usar a primeira pessoa no plural, o nós, incluindo-se no plano nas teorias para a resolução do caso, quando Sherlock resolveu tudo praticamente sozinho. Bom, gente, a nossa aula de hoje fica por aqui, e a atividade de casa que vocês vão levar é do livro, página 37, que estudei, né? O resumo do que vocês estudaram desse capítulo, ok? Qualquer dúvida que vocês possam ter a respeito do tema, vocês podem estar me chamando via WhatsApp, ok? E eu estarei sempre por lá. Até a próxima aula.